Exemplo. Caríssimos, farei um sermão da abundância do coração, dado o dia bastante cheio ontem, da peregrinação, desde as 5 da manhã até a meia-noite. E gostaria de falar só uma coisa breve sobre a alegria, sobre a felicidade, que é o tema dessa missa, que se destaca no meio de um período de penitência, ainda que não igual ao da Quaresma, um período de penitência para a preparação do Natal, em que se colocam flores no altar, relíquias. O rosa é o símbolo da mitigação, da atenuação da penitência, porque em Roma nós somos o rito romano, né? Em Roma, o violeta, existem dois tipos de violeta. Na França, ele é mais inclinado ao azul, é o violeta que comumente vocês veem, né? Em Roma não é assim, o violeta ele é mais inclinado ao vermelho. E sempre se viu o rosa como um violeta atenuado, né? E é por isso que o rosa é usado no dia de hoje, e também na quarta-feira da Quaresma, para indicar uma mitigação da penitência, né? Para simbolizar isso. E que marca essa missa no seu formulário é essa exortação de São Paulo de que as pessoas se alegrem em Deus, né? E a alegria, de fato, é uma coisa que assim cativa as pessoas, né? Lembre-se sempre, nós fomos criados para sermos felizes, né? Se você pai, você mãe, você sempre se pergunte, essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, para que o meu filho existe? E você deve se responder de maneira automática, para ser feliz. Mas o meu filho ele está dando problema, meu filho está fazendo coisa errada, meu filho saiu de casa, né? Ele está errado, mas ele quer ser feliz, nunca esqueça disso. As pessoas elas podem, como diz Aristóteles, discordar na noção que elas têm daquilo que causa felicidade. Alguns acham que é dinheiro, alguns acham que são amizades, alguns acham que é fama, sucesso, etc., erudição, né? Mas todos estão de acordo que o que nós queremos da nossa vida é sermos felizes. E a alegria mostra isso, né? A felicidade é a meta de todo mundo, né? E Aristóteles é muito claro, as pessoas não querem ser felizes para ter amigos, elas não querem ser felizes para ter dinheiro, felizes para ter sucesso, elas querem ter sucesso, amigos, dinheiro para ser felizes. Todo mundo, no final das contas, busca a felicidade, é um consenso do comportamento humano absolutamente total nisso aqui. Bem, o que causará felicidade é outra questão, e aí ele vai escrever todo um livro sobre isso, a ética dele, mas bem, nós temos algo melhor, né? Eu costumo brincar que a ética de Aristóteles é o quinto evangelho, mas bem, não é para levar isso ao pé da letra, né? Mas nós temos o Sermão da Montanha, nós temos os evangelhos, nós temos Jesus Cristo, né, que veio nos ensinar o caminho da felicidade mesmo, né? O problema de todos os sistemas de filosofia da Grécia, para que eles serviam, o que eles pretendiam. Os estoicos, os cínicos, os platônicos, os peripatéticos, são os aristotélicos, né? Os epicuristas, cada um dizia: siga o meu sistema de filosofia e você terá uma vida feliz. Bem, tudo isso aqui foi simplesmente passado sob o rolo compressor dos evangelhos, né, que, lógico, pressupõe todo tipo de coisas boas e corretas e ordenadas e verdadeiras de qualquer sistema de filosofia, mas todos eles se mostraram absolutamente incapazes de finalmente levar as pessoas a uma vida verdadeiramente feliz, né, que é só possível entre os seguidores de Jesus Cristo. Não é à toa que a segunda geração dos cristãos será marcado pelos padres apologetas, que em sua grande maioria eram filósofos que haviam se convertido ao cristianismo e que escreviam cartas ou tratados de apologética, ou seja, de defesa da nossa religião diante do imperador, ou diante de algum prefeito ou juiz, ou diante de um amigo, né? E esses documentos chegaram até hoje para nós, mostrando que Jesus Cristo é muito melhor do que qualquer outro sistema de filosofia, ainda que eles tivessem várias coisas louváveis, né? Alguns mais, outros menos, mais coisas repreensíveis do que outros, mas que finalmente todos eles ficavam assim aos pés de Jesus Cristo, né? E é o que São Paulo fala que nós devemos buscar na nossa vida, subordinar toda a inteligência a Jesus Cristo. Essa frase é fantástica, né? Que toda a inteligência sirva a Jesus Cristo, né? E
Portanto, a felicidade é uma coisa que encanta as pessoas. É nossa inclinação natural, fomos criados para ser felizes e ela será plenamente concretizada na outra vida, quando nós veremos Deus face a face. E Ele preencherá a nossa inteligência. Já falei isso várias vezes, mas tem que falar várias vezes porque a repetição é a mãe dos estudantes. Deus entrará na nossa inteligência de maneira imediata. Não haverá intermediários, não haverá imagens na nossa imaginação entre nós e Deus, que tenha a ousadia de pretender representar o que é que Deus é. Nada pode, qualquer coisa que pretenda dizer, venha me ter dentro de você e você saberá o que é Deus, está fadado ao fracasso. Deus é inimitável, é impossível que alguma coisa que não seja Deus pretenda exprimir adequadamente o que Deus é. Né? Só tem um modo de conhecer Deus face a face, como diz São Paulo. Ou seja, Deus realmente como Ele é sem intermediário nenhum. É Deus diretamente se unindo à nossa alma, à nossa inteligência, à nossa vontade. Isso será feito no céu por uma intervenção divina sobre nossa alma, que fará com que ela, que nessa vida tem que conhecer as coisas pelas imagens, pelos sentidos, de maneira indireta. As coisas não entram diretamente em mim, isso é impossível. Elas entram por meio de imagens, por intermediários. Isso não pode acontecer entre nós e Deus, se nós pretendemos conhecer a Deus tal como Ele é. Nada pode pretender servir de intermediário entre nós e Deus para que nós conheçamos a Deus tal como Ele é. Só tem um jeito disso acontecer, é Deus diretamente entrar em mim e eu me unir a Ele, e é isso que acontecerá no céu. E isso aqui esgotará todas as necessidades, todas as inclinações, todos os desejos, todas as vontades, todas as intenções, né? A nossa inteligência ficará plenamente saciada. E uma prévia disso, de São Tomás, está na oração. A oração é uma espécie de prelúdio do céu. Ela é uma espécie de prévia do que acontecerá no céu conosco. Lógico, de maneira mitigada, que seja, mas cada vez que nós vamos progredindo nos graus de oração, da oração vocal para a oração mental, é a meditação católica, né? Que é a oração por meio de raciocínio. E depois, quando você passa para outro nível, que é quando você já não raciocina mais, você vê, mas isso é sobrenatural. Porque o modo natural do ser humano conhecer é por raciocínio. Se você para de raciocinar e você começa a conhecer as coisas não mais por modo de raciocínio, das duas uma, ou você não reza mais porque você está distraído, se você não raciocina mais, ou você está distraído e deixou de rezar, ou se de fato você está rezando, sob a intervenção sobrenatural de uma graça diferente, para que você reze não mais ao modo de raciocínio, mas de visão. E essas coisas já começam a ser uma prévia do que será no céu, uma prévia por algum tempo, em algum grau, mínimo nessa vida, comparado com o que será no céu, mas já é alguma coisa. E diz São Tomás que um dos efeitos da oração é que ela causa, ele chama de refeição espiritual, né? É a sensação análoga que nós temos na nossa alma, na nossa inteligência e na nossa vontade, ao que o corpo tem quando come. Quando a pessoa tem fome e precisa almoçar, e ela, depois que ela comeu, ela se sente satisfeita. Ela fala assim, agora eu estou bem. Né? A pessoa estava com fome, ela estava angustiada, ela se sentia incomodada. Né? E São Tomás diz que a oração tem um efeito análogo, comparável a isso no corpo, na alma. Quando você dedica a sua inteligência para pensar em Deus, pensar nas coisas que Deus falou, o que é que elas querem dizer e como é que elas devem ser aplicadas na sua vida, e em que medida você tem sido infiel a essas coisas, e por quê, qual é a raiz disso, e de que modo elas devem ser corrigidas, e como é que elas devem ser feitas daqui para frente, como é que você deve passar a fazê-las daqui para frente, e que graças você deve pedir para Deus, e você começa a conversar com Deus, e você tem mais luz a respeito das coisas da religião. E lembre-se uma coisa importante, a nossa religião ela é revelada, ela trata de coisas que não só ultrapassam a capacidade da nossa razão compreender, mas ela sequer poderia suspeitar que existem essas coisas se Deus não as revelasse. A Trindade, a encarnação, quem é que poderia imaginar que um homem andando no meio da rua em Jerusalém era Deus? Deus em pessoa, mesmo.
sem tirar nem pôr, né? Deus que se fez homem, que assumiu um corpo e uma alma, né? Redenção, graça, céu, inferno, purgatório, 7 sacramentos, caráter sacramental, graça sacramental, dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. Nós jamais teríamos a menor suspeita de que isso existe se Deus não revelasse. Mas de que a nossa religião é mais do que isso, não é só conhecer essas coisas, mas o que é que elas realmente significam, o que é que isso quer realmente dizer, o que é realmente a graça, não só que a graça existe, mas como é que ela realmente funciona nas almas, como é que os dons do Espírito Santo realmente funcionam e começam a rodar dentro de você a partir de um certo ponto, o que são a noite dos sentidos, a noite do Espírito, etc. O que é que eles são de fato, não é a sua reflexão que te dirá isso, senão é a sua religião. É o livre exame da revelação. Deus já explicou o que essas coisas querem dizer, o que é que elas são. Então, a meditação serve não para você tirar da sua cabeça a sua interpretação sobre a revelação, mas para cavar no que é que Deus já explicou o que elas são. E é isso que faz a doutrina católica. A doutrina católica não é a reflexão dos teólogos, da cabeça deles, sobre a religião, é a explicitação do que Deus já disse que essas coisas são, senão é a nossa religião. E tendo mais luz sobre essas coisas, nós temos já nessa vida um prelúdio do que é essa satisfação do espírito, da alma no céu, que é plena. Nós já temos uma prévia disso aqui nessa vida, né? E São Tomás diz que esse efeito acontece sempre que a oração é bem feita. Sempre que você se recolhe mesmo, sempre que você concentra a sua inteligência, foca a sua vontade, vetoriza a sua vontade na vontade de Deus, nas coisas que Ele revelou, no que Ele espera da sua vida, que você compreende porque você refletiu, você dedicou sua inteligência naquele espaço de tempo para conversar com Ele e ter mais luz. E você faz atos de afeto, da sua vontade, e junto com ela atos de afetos para amar mais a Deus, afastar-se do pecado, ter mais ódio do pecado, né? Essas coisas causam satisfação dentro da pessoa, ela sai satisfeita. É uma prévia do céu. Ela começa. São essas coisas na oração que as pessoas têm que passar para elas conseguirem entender que elas têm que esquecer as coisas do mundo. Senão não adianta falar. Elas têm que ter experimentado essa satisfação, essa refeição, estar satisfeitas, né? Na oração, depois de elas terem rezado, colocando a cabeça em Deus, para que aí elas entendam o que é sentir dentro de você total desinteresse pelo resto das coisas do mundo, né? Mas se a pessoa não tem uma oração da qual ela sai satisfeita, né? Como é que ela sairá convencida de que as coisas do mundo não têm importância, né? Tem livros, eu lembro no seminário, era um livro do Padre Spica. O Padre Spica era um dominicano, né, que é famoso pela exegese, já morreu já. E ele escrevia uns livros brilhantes sobre a moral do Novo Testamento, sobre a graça no Novo Testamento. Ele comentava as epístolas de São Paulo de maneira brilhante, né? Vários dos nossos padres, dos primeiros padres do Instituto, tiveram aulas pessoalmente com ele, né? E eu tive a sorte de ouvir fitas cassete que colocava no rádio para rodar, e eu anotava tudo no caderno, né? Frase por frase, porque eu não queria perder nada, né? Eu tenho minhas anotações do Padre Spica, né? E ele, uma vez tivemos um livro dele que foi leitura no refeitório, no seminário. Os almoços, os jantares são em silêncio, né? O café da manhã também. E só no café, no almoço e no jantar, os últimos 10 minutos, que é a sobremesa, o padre toca o sino e a gente pode conversar e a leitura acaba, né? Mas durante todo o resto do tempo tem leitura de mesa, né? E uma das vezes a leitura de mesa era um livro do Padre Spica. Eu lembro do padre do seminário que uma vez falou assim, quando a leitura terminou: esse livro é tão impressionante que só de ouvi-lo você já se sente melhor, né? Quem dirá se a gente começar a fazer essas coisas que ele explica, que Jesus Cristo manda fazer de maneira claríssima, assim, de maneira brilhante, né? Que ele explicita o que é realmente a mensagem do Evangelho, né? E é assim que deve ser a nossa vida. Se nós não temos as alegrias e a satisfação que a oração dá, né? Esqueçam a vida feliz. Vocês ficarão mendigando a vida inteira coisas do mundo, coisas dos outros, carência, chamar atenção, etc, etc, né? Procurem colocar a mente de vocês em Jesus Cristo. Façam disso a vida de vocês. E lógico, nós falamos, rezem sempre, conversem com Deus o dia inteiro, mas isso é feito também
como um diminutivo daquilo que é a meditação, a oração recolhida quieta, com um livro na mão, ou talvez, dependendo do seu caso, já não mais nem com livros, né? Mas, ou então, se antes você precisava ler 2 ou 3 páginas para ter alguma coisa para conversar com Deus, agora basta uma frase. Depois de 20 anos fazendo meditação, né? Depois de 20 anos de estudo, basta uma frase para começar a desencadear todo tipo de conversa com Deus, né? Bem, cada um terá o seu grau, cada um terá o seu estágio de vida de oração e isso deve progredir, né? Façam disso a vida de vocês, no meio dos afazeres, dos deveres de Estado de vocês, mas que a vida de vocês, se vocês querem que ela seja feliz, seja uma vida de oração, que é realmente o prelúdio do céu, onde a vida feliz é concretizada de maneira perfeita, né? Levem uma vida de oração, desapeguem-se da vida do mundo, todas as coisas que o mundo fica tentando vender para nós, igual os indígenas ficavam encantados com um pedacinho de vidro, de espelhinho, sabe? O demônio, o mundo ficam querendo nos encantar com pedacinhos de miçanga, com um pedacinho de espelho, assim, para que a pessoa fique distraída, né, com chocalhinhos, igual criança, fique distraído realmente do porquê é que ela existe nesse mundo, que é para conhecer e amar a Deus e vê-lo no céu. Leve uma vida de conversar com Deus, de colocar a mente de vocês em Deus, fazendo os trabalhos de vocês, médico, advogado, engenheiro, o que quer que seja, né, professor, etc. Levem a vida de vocês conversando com Deus e orientando tudo para Deus, e vocês vão ver que vocês terão uma vida feliz, né? Que é o sinal, finalmente, nessa vida, de que nós temos boa saúde, né? A pessoa, um médico que vê o rosto da pessoa, a pele dela está bem, não está rachada, não está descamando, os olhos não estão fundos, secos, etc. Ele fala, essa pessoa não tem saúde, né? O rosto dela não reflete uma boa condição de saúde corporal. E a felicidade nessa vida, a alegria nessa vida é uma espécie de sinal, de sintoma no bom sentido, de uma boa saúde da alma, né? Isso a gente obtém por oração, né? Levem uma vida de oração, façam disso realmente a vida de vocês, a vida feliz já começada nesse mundo, né? Não percam o tempo de vocês, lembrem-se, isso aqui é importante lembrar, a vida é uma só, não teremos outra vida nesse mundo aqui, depois será na outra vida, e será consequência de como encaminhamos essa vida aqui, nós só temos uma chance. Não percam o tempo de vocês, não joguem a vida fora, não julguem que a vida de vocês tem o valor de um pano de chão jogado no canto. A vida de vocês vale muito, é uma só, é só a sua, não haverá outra vida sua de mais ninguém em toda a história do universo. A sua vida é única e faça bom uso dela, né? Fazendo dela o que Deus quer que ela seja, que é para isso que Ele te colocou aqui, para que você o conheça, o sirva, coloque sua cabeça nele, vetorize sua vontade para a vontade dele e já comece a ter já nessa vida um prelúdio do que será a vida feliz no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.